aqui já mudando o nosso telão, mudando a nossa trilha, entrando trilha sonora, na verdade. Pedro, vamos lá. No caso de São Paulo, a gente tem aí, que a gente trouxe como exemplo, um candidato que tem o apoio do ex-presidente Lula e um candidato que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. A polarização, ela segue presente nesse segundo turno. Por quais capitais que ela fica mais evidente? A gente vai trazer algumas delas, Carol, cidades onde você tem a polarização estrita, aquela polarização raiz, onde há o presidente e o seu partido disputando com o ex-presidente e o seu partido. PT versus PL. Aqui você tem já na tela os dois nomes dessa polarização, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Coincidentemente, as fotos que a Pamela Cadamuro, nossa editora, separou aqui para o tabuleiro, mostram o Lula sorrindo e o Bolsonaro mais sério. Mas o que a gente vai ver no tabuleiro é que é exatamente o contrário. Quem tem motivo para sorrir nessa polarização é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar então com Fortaleza, um cenário que mudou, porque a gente tinha o Evandro Leitão, candidato do PT, na frente, agora o André Fernandes, do PL, já aparece na frente com 52%. E o que explica essa arrancada? Pois é, Carol, aqui há uma identificação por parte de um eleitor mais conservador, com candidatos mais conservadores em alguns lugares do Nordeste. Se você pegar cidades como Maceió, Salvador, Fortaleza, você tem um número mais expressivo de eleitores conservadores do que no interior desses estados. Tanto é que Lula ganha nesses estados de Bolsonaro com expressiva vantagem em 2022, mas em cidades, nas capitais, a vantagem é muito menor. Em Maceió, ele chega até a perder de Jair Bolsonaro em 2022, tanto que a cidade reelegeu o JHC como prefeito, que é inclusive do PL de Jair Bolsonaro. Então, essa eleição é muito parelha e ainda pode ter nova surpresa por lá, porque está muito próximo aqui, inclusive muito próximo da margem, né, de erro nas pesquisas, muito embora o índice CNN seja um agregador de pesquisas, é ele que baliza os nossos números. E isso também acontece em capitais do Centro-Oeste? Vamos ver Cuiabá, onde a gente também tem uma disputa entre PT e PL. E aqui, Carol, a distância é bem maior. O Abílio do PL aparece com 55% e o Lúdio Cabral do PT com 45%. Você perceba que, de fato, quando você tem 10 pontos de diferença, é difícil de você reverter isso ao longo do segundo turno. Segundo turno é tiro curto, a eleição é daqui 2 semanas, você precisa necessariamente de uma estratégia consolidada para conseguir garantir que você tenha uma inversão de posições. O que a gente tem visto é estabilidade, onde você de fato consegue perceber que aqueles candidatos que começam com uma distância muito grande perpetuam essa distância, diminuem um pouquinho, aumenta um pouquinho, mas se mantém assim. Esse primeiro turno já virou nessa formação. E agora, para o segundo turno, a gente tem um cenário difícil de ser revertido pelo escolhido por Lula para disputar a capital lá do Mato Grosso. A gente aqui falando de capitais, mas a nossa viagem também é pelo interior de alguns estados, né? Vamos para Anápolis, Goiás, mais uma cidade onde você tem... São mais de 50 cidades no segundo turno, Carol, e aí você tem em algumas delas essa disputa. A gente selecionou as 3 onde há PT versus PL. São 3 apenas, são essas que a gente está mostrando. E aqui o Márcio do PL aparece com 51% na frente do Antônio do PT. Há uma diferença geracional aqui entre os dois também. O Márcio é mais jovem. Anápolis está num estado onde a população é mais conservadora. E você tem uma briga curiosa no segundo turno na capital, Goiânia, que é a briga de Jair Bolsonaro com o governador Ronaldo Caiado. Os dois já trocaram farpas publicamente. Isso também movimenta a campanha lá no interior de Goiás, assim como na capital. E aqui você tem mais um cenário onde o ex-presidente Jair Bolsonaro tem mais motivos para sorrir do que o presidente Lula. Mas como Fortaleza, com esse placar muito apertadinho, dá para mudar. Bem, Pedro Duran, segundo turno, tá chegando já. 2 semanas, Carol. Nossa, e debate, o que é que a gente pode esperar? Debate hoje na TV Bandeirantes, em várias capitais do país. A gente vai ter candidatos muito empatados aí entrando nesse debate, alguns lugares onde a distância é um pouco maior. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem um espaço muito grande entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Quem vê um debate de segundo turno pode imaginar, bom, agora vai dar para discutir proposta. Por quê? Porque é um contra o outro, tem muito mais tempo, tem muito mais condição.
mas ao que tudo indica, pelo menos aqui em São Paulo e em outras capitais, o histórico pessoal dos candidatos deve acabar marcando esse debate da TV Bandeirantes. Essa é a minha análise. Pelo que a gente viu de tom da campanha até agora, em muitas dessas cidades, onde você teve um clima bastante quente, é o caso de Manaus, é o caso de Fortaleza, é o caso de São Paulo, lugares onde você vai ter debate, esse currículo oculto dos candidatos deve mais uma vez ser colocado na mesa para que de fato possa ser o motivo da discussão. Vamos ver. Aqui a gente vai ter um pouquinho de apagão, de Enel aparecendo nesse debate hoje também, empurra daqui, empurra de lá, um pouco do passado dos dois candidatos, mas a expectativa é que esses que estão na frente tentem fazer uma estratégia de manutenção sem arriscar muito para não acabar colocando a perder essa vantagem, né?